Olá, hoje a gente vai falar sobre nicho, então eu preciso que você preste bastante atenção nesse assunto, porque os temas nicho e persona é o que é o seu guia para você poder criar conteúdo. Então você cria conteúdo, você sabe como conversar com os seus seguidores através do seu nicho e da sua persona, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Aqui, ó. Então tá. Não, tem um mosquitinho aqui. Então, o que que é nicho? Como assim, Júnior, nicho? Olha, nicho é uma parcela do mercado. É a parcela do mercado com quem você quer falar. É como se fosse o seu público, tá? O seu público não vai ser todo mundo. O seu público não, você não quer que seja qualquer pessoa. Você não quer que qualquer pessoa fique lá entrando no seu Instagram. Você quer que aquela parcela do mercado, que é o seu alvo, que é o seu público-alvo, entre. Para que essas pessoas entrem no seu Instagram, consumam seu conteúdo e fiquem, né? E se tornem possíveis compradores depois, elas precisam o quê? Elas precisam se identificar com aquilo que você fala dentro do seu Instagram. Então, para qual parcela do mercado você quer falar? Por exemplo, eu falo sobre produtividade, planejamento para empreendedores. Então, não, eu poderia falar, o meu nicho é empreendedorismo. Sim, o meu nicho é empreendedorismo. Só que tem muitas coisas relacionadas ali com empreendedorismo. O empreendedorismo é algo muito grande, muito complexo, cheio de diversos ramos. Com que exatamente eu trabalho? Eu trabalho ajudando empreendedoras ou pessoas que querem entrar no mundo do empreendedorismo ali com a parte de produtividade, planejamento e também estou começando a trabalhar com parte de comunicação, de como, isso aqui que eu estou fazendo com você, né? De como você expandir e divulgar o seu serviço, certo? Então, nicho é a parcela do mercado com quem você quer falar. Por exemplo, aqui, ó. Temos uma pessoa que ela é advogada. Ela quer usar o Instagram para poder divulgar o serviço dela. Uma advogada, ela tem ali vários ramos, né? Ela poderia falar de diversos assuntos. Mas se ela for uma advogada, vamos supor, não entende nada de advocacia, gente. Vamos supor que seja criminalista. Aí ela vai produzir conteúdo sobre essa área. Ou então, sei lá, advogada da família, que tem relação lá com a família, ela vai produzir conteúdo em relação àquela área. Quer ver outro exemplo do médico, certo? O médico, quando você está doente, se você está passando mal, seu braço está doendo muito, qual é a sua tendência? É procurar um médico que seja especialista naquilo, entendeu? Se você está tendo algum problema do coração, qual tipo de médico que você procura? Um cardiologista, que é um especialista daquilo. Então, o médico que ele é especialista em cardiologia, o nicho dele, ele vai falar com essa parcela do mercado. Vamos supor que ele queira ensinar pessoas e levar conteúdo para estudantes que queiram se especializar nessa mesma área. Então, ele vai produzir conteúdo com relação à cardiologia e não de uma maneira geral, porque senão vai chegar a gente lá que é interessado em dermatologia, que é interessado em ginecologia, entendeu? Então, fica muito mais focado. Tudo seu fica muito mais focado e você conversa com a pessoa de maneira correta e é uma conversa mais assertiva. Essa questão de nichar, né? Eu, por exemplo, olha, eu sou coach. Coach, eu sou life coach. Então, tudo relacionado à vida, eu poderia trabalhar. Só que no Instagram, eu resolvi nichar, voltar minha comunicação para empreendedoras, para eu atrair empreendedoras e levar os meus produtos, os meus serviços para atender esse nicho, essa parcela do mercado. Entendeu? Mas eu posso trabalhar. Se chega uma pessoa e fala assim, faz um coach de emagrecimento comigo, eu posso trabalhar um coach de emagrecimento, um coach de relacionamento, entendeu? Mas eu escolhi esse nicho
Por conta do quê? Porque ele é necessário no marketing digital. Porque como lá no marketing digital, na internet, é tudo muito amplo, muito grande, se você não nicha, você tenta falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Deu para entender? E aqui a gente também tem um exemplo de nutricionista, por exemplo, uma nutricionista que ela gosta muito da área de nutrição para atletas. Se a área dela é aquela, se ela gosta daquilo, se ela quer vender um produto com relação àquilo e ela fica fazendo, por exemplo, lá posts relacionados a emagrecimento, porque geralmente até atletas, né, eles querem ganhar massa. Vai ser totalmente diferente de uma pessoa que quer emagrecer. Então, se ela quer vender um produto para pessoas que querem e o foco é ganhar massa, se ela atrai, fica atraindo, porque ela não sabe nichar, ela não soube que ela deveria focar o conteúdo dela para aquele público que ela quer atrair. Se ela começa falando de tudo da parte de nutrição, né? O que vai acontecer? Ela vai atrair essa pessoa também que quer emagrecer, pelo fato dela ser nutricionista, e ela não vai vender nunca, porque o produto dela não é para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não vai comprar o produto dela. Entendeu? Então, por isso que é importante o nicho, essa parcela de mercado, com quem você está querendo falar, tá? E essa parcela do mercado são pessoas super parecidas, igual eu tô falando, a questão do nutricionista, né? As pessoas que elas procuram um nutricionista para poder ganhar massa muscular é diferente de uma pessoa que procura um nutricionista porque ela está acima do peso e ela quer emagrecer. Então, esse nicho, ele tem que ser pessoas ali que têm características parecidas. Você tem que atender esse grupo de pessoas que têm características parecidas. As características parecidas nas empreendedoras que eu atendo, elas estão começando um negócio próprio ou elas querem começar. Então, elas precisam se atentar mais àquela parte de planejamento, de produtividade, de como conseguir falar, de perder vergonha, de destravar medos, entendeu? E também tem coach que trabalha com empreendedoras que só quer... Não, olha, meu faturamento hoje está de 10 mil no mês, eu quero dobrar ele. Então, tem coach que trabalha com esse tipo de empreendedora também. Entendeu? Ok. E aí, olha, essas pessoas, elas querem coisas em comum. Elas têm um problema em comum. Sempre que a gente vai focar na produção de conteúdo, o que a gente tem que perceber, procurar e pesquisar? Quais são as dores, os desejos daquela pessoa com quem a gente quer conversar? Porque você utilizar as dores dela e os desejos dela para fazer posts em cima, né? Para poder conversar com ela, para ser atraída. É o que a gente fala de gerar efeito uau. É como se a pessoa ela visse o seu posto e ela fala assim, uau, parece que está conversando comigo, parece que está falando comigo. Se você não nicha, não tem como você fazer isso, tá bom? E aí você tem que resolver o problema dessas pessoas, do seu nicho, né? Júnior, tá, mas eu comecei em um nicho lá, por exemplo, eu falo sobre empreendedorismo, né? Eu falo diretamente para empreendedoras e eu quero mudar. Como é que eu faço? Eu posso mudar ou não? Eu posso trocar? Você pode sim trocar. Nicho não é tatuagem, não tá preso em você, não tá pregado em você. Se eu quiser começar a falar de produtividade, tudo para um grupo muito maior, ou para outro tipo outras pessoas, eu posso falar, como por exemplo, para quem está estudando, fala assim, não, agora eu quero falar sobre produtividade para as pessoas que estão estudando e precisa se organizar melhor. Entendeu? Então, eu poderia fazer isso. Então, você começou aí em um nicho, né? Fala assim, mas eu não tô gostando de falar dessa área aqui, não tô gostando, não tá sendo do jeito que eu gostaria, né? E aí você vai e decide mudar. Tá, vou mudar o meu nicho. Então, você muda e vai perder alguns seguidores, porque vai mudar o público, né? Você não vai estar produzindo mais conteúdo para aquele tipo de pessoa, mas vão chegar outras pessoas. Porque quem quer conversar com todo mundo acaba não conversando com ninguém, você fica perdida. Você fica sem saber o que falar, você fica sem saber o que produzir, você fica muito perdida. Então, por isso que você precisa do nicho. E para você vender, você precisa conhecer o seu público.
quem é o seu público, o que ele gosta, qual o desejo dele, para onde ele quer ir, onde ele quer chegar, por que que ele deveria, por que que ele está procurando um profissional como você, tá? E aí também, outra coisa é esse ponto aqui, que quanto mais você trabalha com sua especialidade, né, com sua especialidade não, com uma determinada especialidade, você se torna cada vez melhor naquilo, porque você trabalha com aquilo, você vai estudar aquela parte, você vai se tornar cada vez melhor nessa parte que você escolheu da sua profissão, para você poder levar para as outras pessoas, tá? Então, isso é nicho. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo, me pergunta que eu te ajudo, tá bom? Então, até a próxima aula que a gente vai falar sobre persona. Deixa eu parar aqui.